Então, vamos recomeçar. Espero que tenham almoçado bem, que venham bem dispostos. Senhora Arquiteta e Dona Liliana, Ora, vamos lá embora. muito boa tarde a todos, uma excelentíssima Câmara, às pessoas, aos cidadãos que estão em casa. Começo por dar nota do esclarecimento da manhã em relação ao Sr. Hélio, que esteve presente na reunião. Eu própria o atendi depois dos senhores me enviarem o Sr. Hélio. E para esclarecer que a DPGU já tinha esclarecido em termos administrativos o que é que o senhor tinha de realizar. O senhor acabou por me dizer que não tinha percebido, porque pensava que era a gestão urbanística que lhe ia desenvolver o projeto e colocar o projeto no município. Não tinha percebido, tinha de ir ter com o técnico para instruir o pedido de informação prévia. Pronto, foi esclarecido, levou a minuta de instrução como já tinha levado da primeira vez. E neste momento penso que o assunto está devidamente acautelado. Ponto 1. Ponto 1. Limitação da REN, proposta de limitação da REN bruta. Proposta de tomar conhecimento e deliberar o envio de novos elementos instrutórios à entidade CCDR-LVT relativamente à proposta de limitação da Reserva Ecológica Nacional Bruta, conforme proposta da chefe de divisão de 1 de junho de 2021. Diga. Há uma questão? Portanto, conhecimento. Estão de acordo em que se envie? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Obrigado. É as duas coisas. É uma formalidade que tem que ser. É dar conhecimento e deliberar o envio de novos elementos. Então, eu confesso que não tenho elementos suficientes para poder tomar conhecimento e deliberar o envio. Mas isto pressupõe aceitação e concordância de todos, Presidente? Não. É só deliberar o envio para apreciação, Sr. Vereador. A entidade, depois de ver a primeira proposta enviada, requereu a instrução de procedimento. A equipa externa que está a fazer REN bruta fez a instrução novamente dos elementos e agora a legislação prevê que haja uma deliberação do envio para a entidade desses novos elementos para apreciação. E tem de ser feita em reunião pública. Ok. Eu, assim sendo, estou mais esclarecido, porque, como se deve compreender, um assunto desta natureza não tive, e suponho que nem todos os colegas tenham tido, a oportunidade de ver com o detalhe que se impõe e que se exige numa matéria desta natureza. Portanto, não tendo a Câmara que aprovar o que quer que seja, apenas tomar conhecimento, sim senhora, não vejo inconveniente em enviar para a CCDR-LVT esta proposta de limitação da Reserva Ecológica Nacional Bruta, conforme o tal despacho da Sra. Chefe de Divisão, e oportunamente ser apresentada à Câmara com o detalhe que se impõe esta questão. Este é um trabalho que foi feito externamente, que vai ser enviado à CCDR e a CCDR que vai se pronunciar. E depois, numa parte final, a Câmara terá que se pronunciar sobre a proposta final. Ponto 2. Ponto 2. Proposta de alteração de PDM de PNIS para adaptação ao POT, Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas, PORNB. Tomar conhecimento e deliberar o envio dos elementos à entidade CCDR-LVT relativamente à proposta de alteração para adaptação do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas, para que sejam analisados pelas entidades competentes. Portanto, o procedimento é o mesmo, tomar conhecimento e autorizar e enviar. Há uma questão? Alguém se opõe? Alguém se abstém? Está aprovado. Obrigado. Ponto 3. Proposta número 3. Proposta de alteração ao PDM por adaptação do Plano Especial de Ordenamento do Território, Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos, POASD, tomar conhecimento e deliberar o envio de elementos à entidade CCDR-LVT relativamente à proposta de alteração ao Plano Diretor, para que as entidades competentes pronunciem. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Obrigado. Aprovado. Ponto 4. Ponto 4.
Processo 1026-20, em nome do Sr. Luís Filipe Rocha, é um pedido de licenciamento para legalização de anexo e piscina para o prédio sítio na Rua Direita, número 61, na localidade de Bufarda. Tomar conhecimento, aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do número 3 do artigo 20 do Decreto-Lei 555, na sua atual redação, relativamente a este pedido de licenciamento de legalização, nomeadamente nas seguintes condições. Quanto à legalização da piscina, propomos que a sua aprovação fique condicionada ao parecer que os SEMAS venham a emitir na sequência da entrega das especialidades. De acordo com o estabelecido no 50 do RMOE, no artigo 50, é da competência do requerente executar as respectivas obras de infraestruturas de urbanização na frente do seu prédio, na sequência da legalização dos muros. Para o caso concreto e considerando a largura do arruamento, sugere-se a execução do passeio com largura de 1,5 m, livre, com lancil rampeado junto aos portões de acesso à propriedade, ou a execução de pavimentação em calçada grossa de proteção ao muro e remata ao pavimento da fachada de rodagem, com a largura mínima de 1 m. Qualquer das propostas deverá considerar a solução de encaminhamento de águas pluviais. Deverá o requerente apresentar peças desenhadas com base em levantamento topográfico relativo às obras de infraestruturas, devidamente cotadas e legendadas, incluindo a indicação do material previsto para o pavimento exterior na envolvente da moradia, podendo entregar em simultâneo com os projetos Recording in progress. das especialidades. Questões? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. Ponto 5. Processo 23619, do Sr. Vítor Sousa Gualdino. É um pedido de licenciamento para legalização de alterações e de anexos. É uma proposta de aprovação com condições do projeto de arquitetura ao abrigo do número 3 do artigo 20 do Decreto-Lei 555, 99, 16 do 12, na sua atual redação, relativamente ao pedido supra. Desculpem. Apresentado em nome, desculpem. Nomeadamente nas seguintes condições. Apresentar peças escritas e desenhadas relativamente à redução dos muros não confinantes com a via pública, de forma a respeitar o número 3 do artigo 31 do RMOE, conforme proposta da chefe de divisão 2 de junho de 2021. Questões? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. Sexto. Sexto, processo 2920, em nome do Sr. Alexandre Manuel Barroca Silva. Pedido de informação prévia sobre a availabilidade da operação de loteamento para 4 lotes no prédio sítio em Casais do Baleal, localidade de Ferrel. Por ser audiência prévia do interessado nos termos do 121 do CPA, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido de informação prévia. Nomeadamente, com motivos e fundamentos constantes na proposta. Ponto 1. O lote 1 da proposta ocupa a área pertencente à faixa de proteção costeira, que, de acordo com o teor do número 2 do artigo 21F do regulamento do PDM, nestas áreas não são permitidas novas construções. Relativamente à ocupação da parte da operação de loteamento em espaços urbanizáveis, considera-se que a mesma não se articula, não colmata nem dá continuidade ao tecido urbano existente, o que poderá pôr em causa o desenvolvimento futuro daquela área. Questões? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Proceder à audiência prévia do interessado. Ponto 7. Processo 699-20, em nome do Sr. Luís Alberto Ferreira Ramos. É um pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliação de moradia unifamiliar para o prédio sítio na Rua do Moinho, número 31, localidade de São Bernardino. Aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do número 3 do artigo 20 do Decreto-Lei 555, 99, 16 de dezembro, na sua atual redação, relativamente a este pedido de legalização de alterações e ampliação, nomeadamente nas seguintes condições. Temos responsabilidade do técnico autor de condicionamento acústico com a atual designação da operação urbanística. Questões? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. Muito obrigado. Obrigada. E eu, o resto do dia bom. Para a semana, se Deus quiser. Vamos seguir a hora de trabalhos.
70.8, implantação de lombas redutoras de velocidade na Rua Sacadura Cabral, em Peniche. Há uma questão? Faz favor, Sr. Vereador. Eu tenho uma questão, não propriamente relativamente a estas lombas redutoras de velocidade, mas relativamente ao procedimento. Eu julgo que seria interessante, portanto, tenho aqui duas questões associadas. Primeira, julgo que seria interessante fazer uma proposta, porque isto carece de parecer destas entidades que aqui estão, fazer uma proposta mais abrangente de lombas a serem instaladas ou implantadas no nosso território. Tenho falado aqui no problema que é a Estrada dos Remédios, tenho falado aqui no problema que é a zona do Lapaduço, a Cruz das Almas, e podia continuar aqui noutros arruamentos. Portanto, acho bem, acho que faz falta na Rua Sacadura Cabral, mas seria interessante, julgo eu, que se pudesse fazer uma proposta ou um pedido de parecer, apresentar o parecer logo para todo este conjunto de lombas associadas às passagens de peões. Esta é a primeira questão. Segunda questão, há pouco falámos nas lombas do Casal Moinho, eu não me recordo das lombas do Casal Moinho virem aqui à reunião de Câmara. Não me recordo. Porque é que umas vêm, como é o caso destas da Sacadura Cabral, e outras não vêm, como foi o caso do Casal Moinho? Porque já estão aprovadas há muito tempo. Há lombas que estão aprovadas há anos, como o vereador Jorge. Não estão aprovadas, é assim, não fazia sentido estarmos a implementar lombas que não tivessem devidamente aprovadas. Portanto, o princípio é sempre esse. Agora, há um conjunto significativo, diria, de algumas dezenas de lombas que estão aprovadas e que agora, até com o novo equipamento, o facto de termos a Bocat e alguns acessórios que permitem que aquela máquina faça lombas, acaba por facilitar a sua execução. Na Estrada dos Remédios não estou seguro se estará mais alguma lomba aprovada, mas admito que sim. Mas penso que já lá estão 3 lombas. No Lapaduço, já neste mandato, estou a usar a minha memória, mas já neste mandato, e não foi há muito tempo, acho eu, talvez há um ano, foram aprovadas. Eu diria que, se calhar, para conhecer, não sei se será um procedimento fácil, mas provavelmente o que seria importante ou interessante era pedir à DOM a listagem daquelas que já estão aprovadas, para cada um de nós podemos avaliar e até sugerirmos outros locais para as implementar. Agora, penso que sem prejuízo disso, aquelas que nos vão sendo colocadas e que seja pertinente construí-las, acho que devemos seguir a linha de orientação que vem de trás, senão corremos o risco de ficar sempre à espera de novos estudos e não estamos preparados para isso. Acho que vamos ter que ir executando algumas daquelas que estão aprovadas e ir juntando à listagem outras. Relativamente a este assunto, só uma ou duas considerações. A nós aqui na informação que nos é disponibilizada, os serviços fazem aqui no fundo apresentam-nos aqui uma série de condições onde se verifica ou não a necessidade de instalação de lombas, e tem aqui uma coisa interessante que na página 5, que é as características geométricas da própria lomba redutora de velocidade. E os próprios serviços apontam que a lomba deve ter 4 metros de largura e deve ter 1,5 metro para cada um dos lados para se fazer a subida. E este, digamos, é o perfil trapezoidal adequado para este tipo de lombas. A questão é que parece-me, daquilo que têm sido as lombas executadas, quer nestes arruamentos, já foram falados. Também no Casal da Cruz, em Atogue da Baleia, recentemente também foram lá localizadas lombas. Eu parece-me que não estão de acordo com este perfil, que é os próprios serviços que nos indicam como o perfil adequado. Esta própria informação diz aqui na página 7, ou seja, apresenta a sinalização horizontal que deve ter a lomba, e é nessa própria sinalização que não respeita propriamente o perfil, ou seja,
diz que o espaço que antecede a lomba tem 1 metro, quando no próprio perfil diz que é 1,5 metro, e o espaço dos 4 metros parece-me ser variável, neste caso também, ou seja, também não cumpre com essa medida. A questão aqui é, se nós, os serviços IBEM, fizeram aqui uma informação técnica daquilo que seria o ideal para a colocação deste tipo de lombas, o perfil ideal, devemos tentar, digamos, e eu acredito que os serviços façam isso, se calhar em função do arruamento, não sei quais são as características, se calhar se cumpríssemos sempre com este perfil trapezoidal ideal para a lomba, se calhar não tínhamos os problemas que falámos da parte da manhã relativamente a este tipo de implementação de lombas redutoras de velocidade. Acho que também, uma vez que também estamos a tocar esta matéria, devemos perceber, de certa forma, qual é que é o perfil ideal para ser mais cómodo a quem circula e, ao mesmo tempo, também cumpra com o seu desígnio de reduzir a velocidade. Era só esta nota que eu queria deixar relativamente à informação que nos foi prestada. Obrigada. Muito obrigado. Vou procurar falar com o chefe de divisão a esse propósito. Mas penso que eles adequam ao espaço onde estão a colocar as novas lombas. Mas dentro daquilo que deve ser portanto, a possibilidade de decidir. Portanto, nem imagino, tirando a altura de algumas delas, porque acho que possam ter excedido o resto das medidas que aplicam. Mas, portanto, eu vou pedir, até também tenho alguma curiosidade em relação a isso. Portanto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. Ponto 9, toponímia. Atribuição do nome de Travessa Constantino Chagas ao martério da localidade do Dr. Guido da Baleia. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. 10º, atribuição do nome de Travessa da Vazinha ao martério do lugar da estrada. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. 11º, correção do topónimo para o beco de Quarela, em Geraldes. Alguma questão? Houve aqui uma confusão, com certeza, no português. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu só sobre este assunto gostava só de dizer aqui uma questão, é apenas um pormenor, mas normalmente vem, e isto até foi colocado pelo colega Rogério há umas semanas, uma nota justificativa do nome proposto, normalmente pela Junta de Freguesia. E assim acontece hoje em quase todas as deliberações que vamos tomar na atribuição de nomes a arruamentos já existentes. Agora, esta da Courela, corrigindo Quarela, eu continuo sem saber o que é Courela. Não seria pior? Isto é apenas, e naturalmente que votámos todos favoravelmente, não é isso que está em causa, mas era só aqui tentarmos melhorar neste aspecto, mesmo quando nos enganamos, quando vêm as correções, virem no fundo, a fundamentação. Acho que faz todo sentido. Quarela. Uma corela é um pequeno espaço de terreno tratado. Portanto, é uma espécie de canteiro. Vá. Segundo, atribuição do nome de rua José dos Santos Afonso ao martério da localidade de Forrelo. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. 13º, atribuição do nome de rua Crialmina da Silva Belo ao martério da localidade de Forrelo. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. E agora, 14º. Portanto, como tinham sugerido na última reunião, sugerido não, com condição que estes dois assuntos, o 14º e o 15º, deveriam ser presentes em reunião pública. Cá estamos nós para o fazer. Portanto, nós já abordámos esta questão várias vezes. Portanto, suponho que todos nós mantemos algumas posições de cuidado em relação
esta decisão. Eu já também o fiz. Portanto, queria perguntar se os senhores vereadores se querem pronunciar, porque o assunto entre nós está mais que apresentado, tendo em conta que é um espaço que é de propriedade do município, que se integra no parque urbano da cidade, que tem um campo sintético, julgo que foi aplicado na altura da sua construção, que há muito, já um número considerável de anos, não está em condições para a prática de atividades esportivas, mas por razões várias tem-se vindo a adiar, e o ano passado, portanto, começámos a colocar em cima da mesa essa necessidade e a necessidade também de tomar uma decisão sobre um investimento que era, em princípio, de substituir, da remoção do atual campo, de criar infraestruturas para que o campo, o novo tapete sintético a aplicar, obedecesse a novas medidas, que pudéssemos, no fundo, cumprir com as novas normas da prática do desporto e da Federação de Futebol. Nesse sentido, portanto, ensaiámos uma solução, que depois acabámos por não a concretizar. Depois da análise entre todos, decidimos que deveríamos também, portanto, que a melhor solução seria fazer um protocolo com o GDP e ser o GDP, o Grupo Desportivo de Peniche, a assumir a gestão daquele espaço, para já porque tem o estádio ali perto, os balneários são comuns e tem também trabalhadores que podem assegurar o seu funcionamento. Portanto, todos tendo a sensibilidade que o estádio, que o campo deveria ser utilizado, para além do GDP, também por outras equipas, por outros grupos, e também por particulares, por elementos da população, amadores que se juntam para esta prática de futebol, para a prática de futebol ou outra. Portanto, fomos avançando com essa possibilidade. Depois de alguns de nós, pelo menos, termos avaliado a situação e ido ao local, alguns, e falado com dirigentes do GDP, chegámos à conclusão que podíamos ir um bocadinho mais além. Portanto, esse mais além era criar melhores infraestruturas, ao nível, portanto, aumentar o campo, dotar o campo sintético das tais melhores condições, dotar o campo com condições para as pessoas assistirem à prática do futebol em melhores condições, nomeadamente através da colocação de bancadas, a colocação também de uma iluminação que satisfizesse a prática e permitisse a prática do futebol, que neste momento está um bocadinho condicionada em relação à insuficiência do sistema de iluminação que lá existe, e depois acabou-se por também avaliar a possibilidade de construir, tendo em conta as dimensões do espaço vedado, com algumas alterações também na vedação, pudéssemos construir um lugar, em vez de um campo, 2 campos, um mais para a prática do futebol e outra para outro tipo para jogos com menor dimensão, que exigem menor dimensão em termos de equipamento, de prática desportiva. Portanto, foi nesse sentido que nós andámos aqui a encontrar com o GDP uma solução, que fomos nós que lhe propusemos, que a gestão do campo, daquele equipamento, passasse a ser da sua responsabilidade. Inicialmente também pensámos que deveria ser a Câmara a assumir a substituição do campo sintético. Entretanto, fomos evoluindo para a possibilidade, para além de
para além da questão de elaborarmos e subscrevermos um protocolo entre as duas partes e que passasse essa responsabilidade para o GDP, no fundo propusemos que fosse o GDP, com o apoio financeiro da Câmara, a executar as obras necessárias para esse efeito. Portanto, acabámos por evoluir para uma verba, para um montante bastante significativo, que nos causa preocupação, mas que todos, penso que temos consciência, se não o fizermos, pomos em causa a prática desportiva naquele espaço, naquele equipamento. Portanto, e foi tendo isso em conta e sabendo que normalmente só o GDP tem mais de 200 praticantes e que utilizam em muito aquele espaço, sabendo que nós temos insuficiência de espaços de prática de desporto muito consideráveis, já devíamos ter mais equipamentos por todo o Conselho, ou pelo menos alguns equipamentos de qualidade. Foi nessa base que, depois de várias conversas entre nós, em reuniões que tivemos, acabamos por formalizar estas duas propostas. Uma que está consubstanciada no ponto 14 para a cedência do campo ao GDP da gestão do campo de relva sintética. Eu estou a juntar as duas coisas, e a outra, se bem que depois podemos aprofundar também, a outra, da 15ª, que é o protocolo a celebrar entre o município de Peniche e o Grupo Distrito de Peniche, com a atribuição do apoio financeiro para, no fundo, suportar os custos dos dois campos de relva sintética, da colocação da relva sintética, mas também as bancadas, a iluminação e casas de banho. Portanto, a proposta que fazemos é atribuir esse apoio para o GDP, contratar um empréstimo, que está estimado nestes valores, mas podem ser valores menores ou maiores, mas esta é a proposta que se faz, e que este apoio, no fundo, seja subscrito pela Câmara e que terá que seguir os passos normais destes processos, que será, se for aprovado pela Câmara, passar para a aprovação da Assembleia Municipal, e a questão financeira passará sempre pelo parecer do Tribunal de Contas. Portanto, a apresentação, já fizemos, de alguma forma, o aprofundamento deste processo, de uma forma que nos levou algum tempo a analisá-lo. Neste momento, penso que não, tentando ser sintético, é este a nossa proposta. Vereador Filipe, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aqui a sua apresentação. De facto, este é um assunto que já tem vindo a ser discutido ao longo das últimas semanas, e começo precisamente por saudar o facto desta matéria, que é uma matéria muito importante, como de resto todas são aquelas que aqui discutimos, ser discutida numa reunião pública, nesta lógica da transparência, e para evitar os diz-que-disse que não acrescentam valor, e de algum modo arrisco-me a dizer que se tivéssemos tido sempre esta frontalidade, esta transparência de discutir estas questões publicamente, teríamos evitado alguns diz-que-disse e teríamos evitado aqui algumas questões que em nada acrescentam valor àquilo que é o exercício das nossas funções. Este assunto, em meu entender, e digo com toda a frontalidade, não foi discutido, não foi conduzido da melhor forma. Nós tivemos aqui a presença do Presidente do GDP, julgo eu há 3 semanas, sensivelmente, e tivemos aqui a presença do Presidente do GDP para uma reunião que foi marcada extraordinariamente para o efeito, com a presença do Presidente do GDP, e depois do Presidente do GDP ter apresentado aquilo que eram as dificuldades do grupo, saiu, e eu julgo que as dúvidas continuaram a subsistir, dúvidas essas que têm que ver não com a pertinência do investimento,
mas, sobretudo, relativamente à necessidade desse investimento e, de algum modo, as dificuldades a que está o GDP a ultrapassar. Eu recordo aqui que foram depois, em reuniões onde não esteve naturalmente presente nem o Presidente do GDP, nem tampouco foram transmitidas publicamente essas mesmas reuniões, foram, ao longo das últimas semanas, produzidas aqui algumas afirmações relativamente até à relação do GDP com outro clube, que teoricamente não seriam as melhores relações, relativamente à necessidade do GDP ter o relevado sintético operacional para poder lá competir a equipa principal, que eu, confesso, não ouvi essas preocupações e essas dificuldades da direção do GDP. Dito isto, julgo que este processo poderia ter sido conduzido de uma outra forma, sempre sentados à mesa com o GDP, porque o objetivo de todos, e quando digo todos, digo naturalmente dos 6 elementos que aqui estão, e digo 6 porque o vereador Jorge Gonçalves não está porque, como percebemos, pertence aos órgãos sociais do GDP, mas nós os 6, e aqui posso dizer os 7, nenhum de nós é mais a favor do GDP do que outros, e todos nós queremos o melhor para este clube. E esta preocupação que temos com o GDP, julgo que está aqui a 2 níveis. Um tem que ver com o assunto que hoje aqui é presente, a propósito do relevado sintético, do campo sintético, para criarmos estas condições para a prática desportiva. E isto está naturalmente ao alcance do município diretamente. E digo diretamente porque é propriedade municipal. Até ao dia de hoje, até à celebração deste protocolo, a responsabilidade daquele espaço e da gestão do espaço é da Câmara, e concordamos, eu e a minha colega Cristina, que possa ser o GDP a fazer a gestão do espaço. Por outro lado, a outra preocupação, que julgo que é uma preocupação até maior, se quisermos, tem que ver com o próprio estádio do GDP, e eu manifesto aqui a minha profunda preocupação relativamente à informação que foi transmitida pelo Presidente do GDP. Foi aqui transmitida uma informação relativamente ao estádio do GDP, à falta de licença de utilização, que poderia inviabilizar o GDP competir em alguns escalões e níveis de formação, nomeadamente a equipa principal poderia, no fundo, ser proibida de competir no estádio. E era importante também que a Câmara, e manifestamos aqui a nossa inteira disponibilidade, seja com recursos próprios, seja em parceria com o GDP, encontrar uma solução para ultrapassar todas as dificuldades que aquele estádio tem e para que, finalmente, entretanto, consigamos ter aquele estádio apto para as competições oficiais da Federação Portuguesa de Futebol. Relativamente à questão que nos traz hoje e relativamente à questão do relevado sintético, parece-nos imprescindível que tenhamos aqui a noção de que a durabilidade daquele relevado que ali está neste momento, daquele relevado sintético, isto excluindo agora as incongruências e as não conformidades ao nível das medidas, focando-nos no estado do relevado, percebemos que a sua durabilidade foi relativamente reduzida por falta de manutenção. Falta de manutenção. E este é um mal não só deste relevado, mas um mal daquilo que são muitos equipamentos públicos. Falta de manutenção, naturalmente que a durabilidade é inferior. Este relevado tinha que ser penteado com frequência, não o foi. Tinha que ser regado, não o foi. Julgo que nunca o terá sido, segundo informações que temos. E era importante, e tenho essa esperança, e é um voto de esperança também no futuro daquele espaço, um voto de esperança, que o GDP possa, na sua gestão, conseguir primar na manutenção daquele espaço, na manutenção daquele relevado, para que a sua durabilidade seja muito mais evidente do que aquela que foi deste relevado que temos neste momento. Não escondo aqui uma questão que também coloquei numa outra reunião, que tem que ver com o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é quando se investe num sítio, quando se investe em determinada ação, naturalmente deixamos de ter a capacidade e a liquidez para investir numa outra natureza ou não similar. Quero dizer com isto, da nossa parte, parece-nos que, e é um sonho que temos já há muito tempo relativamente à zona da Fonte Boa, relativamente ao Parque de Jogos da Fonte Boa, ao Parque de Jogos dos Dominguinhos, como queiramos chamar, aquela zona envolvente das piscinas, e que parecia-nos interessante que a Câmara tivesse tomado há mais tempo a dianteira, até em sede da revisão do Plano Diretor Municipal. Recorde-se que o atual Plano Diretor Municipal
prevê para aquela zona um parque desportivo. A proposta da revisão do Plano Diretor Municipal não prevê qualquer parque desportivo para aquela zona. E aquela zona parece-nos uma zona, atendendo à sua vertente e à sua vocação, no fundo, habitacional, seria completamente pertinente, em nosso entender, ter ali um parque desportivo, que não se esgotava naturalmente num espaço para a prática de futebol, mas que esse espaço também para a prática de futebol, complementado com outras potencialidades para outros desportos, seria interessante. E temos consciência que, neste momento, tomando esta deliberação, colocamos aqui em causa este desejo, este propósito, num futuro próximo, termos na zona da Fonte Boa aquele campo da Fonte Boa, aquele campo emblemático da Fonte Boa, devidamente reabilitado, com condições para a prática desportiva e com condições para que as pessoas possam assistir com dignidade à prática desportiva. Não queríamos deixar de fazer aqui este parênteses, abrir aqui este parênteses a propósito disso mesmo. Por último, dizer que temos aqui algumas questões, algumas dúvidas relacionadas com o visto do Tribunal de Contas, porque o Sr. Presidente há pouco referiu, e estou a citá-lo, os valores podem ser maiores ou menores do que está escrito no próprio protocolo. E a nossa dúvida reside precisamente aí. Nós sabemos, e bem, que o Tribunal de Contas é bastante exigente e minucioso na análise aos pedidos de visto que lhe são feitos. Temos tido no passado recente, histórico de algumas questões que são colocadas pelo Tribunal de Contas, algumas até não de forma tão pertinente, se me permitem dizer assim, algumas questões que são colocadas, algumas dúvidas que são colocadas pelo próprio Tribunal de Contas. Neste caso em concreto, nós fazemos votos, verdadeiramente, para que este protocolo, este modelo de financiamento possa ser presente à Assembleia Municipal, possa ser presente ao Tribunal de Contas e que não ofereça dúvidas. E, para isso, esta proposta tem que ser muito clara, tem que ser inequívoca, porque, de outro modo, não estamos a prestar um bom serviço público e não estamos a prestar um bom serviço ao GDP. Estivemos aqui simplesmente, e desculpem a expressão, a enrolar, se isto não for devidamente bem fundamentado e devidamente instruído. Portanto, nós assumimos aqui a nossa posição e estamos naturalmente disponíveis para votar e voltamos a saudar o facto disto poder ser discutido numa reunião pública onde, com toda a frontalidade, todos nós, membros da Câmara, temos a oportunidade de nos expressar sobre este assunto. Compete-me fazer aqui alguns esclarecimentos. Primeiro, referir que aquele campo sintético tem quase 20 anos. Se não tem 20, tem 16, 18, 19, deve ter 18 ou 19. Não tenho a certeza absoluta em relação a isto, mas seguramente mais de 16 anos e nunca foi mantido, nunca teve manutenção, e também concordo que é uma responsabilidade que o GDP deverá assumir e nós devemos, no fundo, contribuir para que isso aconteça, nestes e noutros equipamentos. Temos que melhorar em muito. Em relação ao PDM e ao Parque Desportivo da Fonte Boa, eu não estou seguro daquilo que foi referido. Eu acho que se prevê mesmo um parque urbano, um parque com equipamentos esportivos, que não vai ser fácil de implementar num abrir e fechar de olhos, mas considero que vai haver oportunidades nos próximos anos para o fazermos. Deverá ser assumido, porque penso que é um desejo transversal a todos os autarcas e acho que não vamos perder essa oportunidade. Neste momento a oportunidade não está construída, até porque existem um conjunto de edifícios ali no meio que ainda nos vai obrigar a trabalhar nesse sentido, e inclusive existem outros terrenos, eu ia dizer prédios, mas outros terrenos que a Câmara deverá também assegurar, na minha opinião, sempre possível, através de permutas, para permitir depois desenvolver o projeto de parque desportivo. Portanto, não considero que está a ser posta em causa, até porque entendo,
e estou convicto que o Conselho de Peniche nos próximos anos vai mudar substancialmente, nomeadamente em termos de investimento, mas também em termos de receitas próprias do município, e também vai aproveitar, com certeza, como temos estado a fazer, aproveitar as oportunidades que estamos a construir e que devemos continuar a construir em termos de candidatura aos fundos comunitários e aos dinheiros que também vêm aí, né, para estas e para outras áreas. Portanto, não tenho dúvidas que isso vai acontecer, porque seria um erro estratégico não o fazer. Nesta área e também noutras áreas que nem sequer estamos aqui a equacionar. Em relação ao Tribunal de Contas, acho que não há nenhuma candidatura ou nenhum pedido de parecer que nós submetemos ao Tribunal de Contas que não venham sempre colocar algumas questões e que, até agora, têm sido respondidas e temos tido os pareceres favoráveis na conclusão do processo. Portanto, e esperamos que isso aconteça. Se houver alguma coisa a corrigir, faremos naturalmente as intervenções que costumamos fazer. E a última coisa, o propósito, com toda a certeza, nem em termos políticos, nem em termos técnicos, será o de enrolar. Nós queremos resolver isto o mais rapidamente possível. O desejável é que, portanto, que o processo demore, depois da aprovação da Assembleia Municipal, que o processo depois vá para o Tribunal de Contas e que mereça o seu parecer favorável. Sim, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui três notas muito rápidas. Apenas uma correção. O Sr. Presidente diz que aquele campo terá 20 anos, ou 16, ou algo do género. Não tem 20 nem 16, tem 12 anos. O campo que lá está tem 12 anos, durou pouco. Bem sabemos que as medidas não são as regulamentares, mas ainda assim o estado da relva não é o melhor por falta de manutenção. Julgo que aí estamos todos de acordo. Relativamente à questão do novo plano diretor municipal, como sabemos, não está aprovado. Sr. Presidente, e certamente terá tido essa oportunidade e cometeu aqui uma imprecisão, se verificar, nessa proposta não está previsto qualquer equipamento para aquela zona. O que está previsto em sede de revisão do Plano Diretor Municipal é que aquele espaço passe a ser um espaço verde público. É possível ver isto na própria legenda da planta de ordenamento, da Carta de Ordenamento, e percebemos que não, ao contrário do que estava previsto, deixa de ser para equipamento e passa a ser uma parte verde pública. Por último, isto como se costuma dizer, quem quer fazer alguma coisa encontra sempre uma maneira e quem não quer fazer nada arranja sempre desculpas, não é? Há esta máxima que eu acho que diz muito sobre isto e sobre esta questão do Tribunal de Contas e sobre as questões que o Tribunal de Contas hipoteticamente virá colocar. Eu acho que a Câmara, se atalhar e se perceber rapidamente onde é que estão os pontos de fragilidade do que aqui está para ser remetido ao Tribunal de Contas e se corrigir atempadamente, conseguiremos certamente ter o tão desejado visto do Tribunal de Contas. Eu não percebo não é que se há assim o conhecimento que nós estamos aqui a cometer algum erro em termos de submeter o processo ao Tribunal de Contas, isso é uma questão técnica, alguma coisa que podemos melhorar, então devíamos o ter feito já. Devíamos fazer já. Portanto, não há que se fique claro esse propósito. Depois, em relação ao Parque de Vila Maria, ao Parque da Fonte Boa, eu recordo-me estar a discutir com o professor Jorge Carvalho, inclusive que ele estava a propor a redução de algumas áreas, e eu referi que não concordava, essencialmente porque nós estávamos a prever para lá um parque desportivo, e inclusive manter lá, com outra localização, o campo da Fonte Boa, o campo de prática de futebol de 11, e inclusive a fazê-lo também deve ter, na minha opinião, deve ser sintético. Portanto, o que se refere e o que se está a referir não é a proposta do PDM, é a proposta técnica que nunca poderia ficar assim como refere, aliás, como outras propostas que a equipa fez. Portanto, não há nenhum equívoco, não é isso que vai acontecer. O Parque de Vila Maria, ou o Parque de Vila Maria Fonte Boa, terá, com toda a certeza, aquilo que sempre teve, até agora, que são equipamentos esportivos.
Vereador Rogério, faz favor. Eu vou ser muito rápido, até porque já tive a oportunidade de me expressar sobre isto. Eu vou ser favorável, digamos, à proposta, portanto, à partida, às duas propostas, quer desta, quer da outra. Eu acho que eu tenho sempre uma máxima que diz que se tem que ser feito, que seja bem feito. Isto é, vamos tentar que as coisas que propomos não sejam à partida condenadas por erros de construção, seja lá o que for. Uma proposta para o Tribunal de Contas, por exemplo, não pode propor aqui dúvidas sobre aquilo que vai custar a obra. Independentemente, por exemplo, de sabermos ou não, tem que apontar para valores concretos. O Tribunal de Contas não vai aceitar que se diga a obra custa 100, mas pode custar 150. Isso, por exemplo, é uma coisa evidente, não é? E isso aparece aqui na proposta, não é? Eu devo dizer que tenho toda a confiança no GDP, no Grupo Executivo de Ministros. Acho que é uma estrutura que me fala por si, que é muito, digamos, que fica muito para além das pessoas que hoje lá estão ou que ontem lá estiveram, mas todos têm feito um trabalho notável. E também quero dizer que é para mim pouco compreensível que o estádio do GDP não esteja devidamente legalizado, não esteja devidamente autorizado. E penso que essa é uma tarefa que deve ser assumida conjuntamente com esta proposta. Isto é, vamos avançar para tudo isto que está aqui feito, para este acordo, para o relevado sintético, mas vamos simultaneamente assumir o compromisso de, por todas as formas que tivermos, em conjunto com o GDP, legalizarmos a situação do estádio, que ao que parece não está legalizada, portanto, tanto quanto julgo saber. Portanto, eu não... Obviamente que tenho alguns receios de que o Tribunal de Contas levante questões sobre isso. Acho que se deve acautelar, eu não sou especialista, mas há quem seja, e acho que se deve aproveitar a experiência de quem sabe para se acautelar tudo aquilo que sejam matérias que o Tribunal de Contas possa utilizar contra a proposta, mas obviamente que acho que temos que avançar rapidamente com esta questão do sintético. Eu continuo a pensar, aliás, continuo a esperar que esta utilização continue a ser alargada. Não gostaria de ver, nem ainda que parcialmente, o Parque da Cidade com utilização reservada. Acho que o Parque da Cidade é público, deve ser. Não me custa nada assumir que o GDP tem todas as condições e mais algumas para assegurar isso. E, portanto, diria que se deve procurar nos especialistas tudo aquilo que tem a ver com o ajustamento da proposta a submeter à Assembleia Municipal, para que essa, se vier a ser aprovada pela Assembleia Municipal, depois possa ter também a correspondente aprovação por parte do Tribunal de Contas. Digamos que é essa a minha sugestão. É assim, nós vamos ter em conta, vou alertar para as questões colocadas, mas diria que nós, mesmo com o Tribunal de Contas, já fizemos aprovar algumas propostas para a utilização de algumas verbas que não podemos não utilizar a 100%. Depois é outra coisa. Uma coisa é não utilizar as verbas a 100%. Outra coisa é estar a dizer que não se sabe quanto é que custa uma coisa. Mas, para o Tribunal de Contas, dizer que uma coisa custa 100, mas pode custar mais, significa dizer que essa coisa pode custar 1000. é assim, há uma questão. Se na contratação de algum procedimento, de algum equipamento, se forem cumpridos se for feito concurso público,
O concurso público pode baixar alguns valores que estão aqui. Então, se pode baixar, logicamente que nós não vamos estipular, nós, que nem fomos nós que fizemos, mas pronto, em termos de avaliação, de estimativa, em termos orçamentais, não podemos fazer, mas vamos ter isso em conta. Vamos ter isso em conta. E tudo o que nos fosse questionar, vamos ter que explicar. E penso que será compreensível dentro dessa ordem de razões. Em relação ao estádio do GDP, e à sua legalização, nós já o tínhamos feito aqui, mesmo sem saber o que é que isso importa, o que é que isso representa, diria que não há volta a dar. O GDP tem um problema que se arrastou no tempo, não sei também quantos anos é que isso dura, que nunca se conseguiu a legalização ou a licença de utilização daquele equipamento, para surpresa acho de todos. Deparámos-nos com esta situação, disponibilizámos os nossos meios, os meios que nós podemos dispor para o fazer, e é isso que vamos fazer. Depois, a parte final, quando tivermos também que decidir o que fazer, virá a reunião de Câmara, será avaliado e se cá estivermos, somos nós a decidir, se não cá estivermos, serão quem cá estiver. Vamos ver, espero que seja rápido. Sim, Sr. Vereador. É só uma questão. O Sr. Presidente há pouco disse que se porventura existem questões que consideramos que não estão congruentes, que as devemos colocar e quando seguir para o Tribunal de Contas já é devidamente revisto. Eu coloco uma questão à partida. Este protocolo, estes documentos que vão ser presentes ao Tribunal de Contas, passaram pelo crivo do Gabinete Jurídico da Câmara? Isso é uma questão que eu neste momento não estou em condições para o fazer. É a divisão, é a DAF que o faz, que ainda por cima o Gabinete Jurídico faz parte da DAF. Obviamente que tem alguma segurança nesse aspecto. O Sr. Presidente está a dizer que não tem a certeza que passou pelo Gabinete Jurídico, é isso? Então, se eu não... são os serviços que trabalham os documentos. Nós dizemos o que é que pretendemos. Naturalmente, parte do princípio que isto está em condições para ser aprovado. O Sr. Presidente não respondeu à questão que eu coloquei. O Sr. Presidente diz que são os serviços que trabalham os documentos, eu bem sei. Diz que se vem, pressupõe que isto esteja em condições de ser aprovado, bem sei. Mas a questão que eu coloquei foi, o Gabinete Jurídico debruçou-se, isto é matéria jurídica, temos noção disto, do que se fala, quando se fala em relação institucional, quando se fala em protocolo, estamos a falar em matéria jurídica. E a minha questão é, os serviços do Gabinete Jurídico da Câmara avaliaram esta questão? Isto para mim é uma questão que me parece também, no fundo, uma premissa essencial. Eu até achava despropositado eu colocar esta questão, porque achava que a resposta da parte do Sr. Presidente seria óbvia, seria claro que sim, foi a primeira coisa que foi feita. Agora, com esta sua resposta, consigo perceber que não tenho a certeza que tenha passado por este crivo, que para mim é um crivo absolutamente essencial numa matéria como esta, que é o Gabinete Jurídico avaliar esta proposta e, no fundo, poder salvaguardar a Câmara do ponto de vista jurídico, até para eventuais correções que o Tribunal de Contas venha a suscitar. Nós, previamente, já temos consciência que este documento foi quase, que se quisermos, inatacável. Sr. Vereador, eu nunca coloquei essa questão sobre nenhum documento. Quem deve colocar essa questão é a chefe de divisão. Aliás, nem nunca foi colocada a questão como está a ser colocada. E a experiência que a chefe de divisão tem, naturalmente que eu tenho que ter confiança e segurança nisso. Agora, com quem é que trabalha? Se é com o gabinete do Dr. Tal, se é com o gabinete jurídico, isso não... À partida, se apresento, se eu subscrevo, não a questiono. Confio, logicamente, que é tudo perfeito, não. Agora, o que é que se pretende agora colocar? É que isto não seja votado hoje? Senão, digam concretamente, não é? Sr. Presidente, o Sr. Presidente agora coloca a questão de uma forma que, para mim, se calhar, não consigo qualificar. O Sr. Presidente diz que esta é uma responsabilidade da chefe de divisão. A chefe de divisão nem sequer está presente nas reuniões. E eu acho que isto foi decisão do Sr. Presidente. Com o devido respeito pela Marina, é a Marina que representa os serviços nas reuniões de Câmara. Não é a senhora chefe de divisão. Portanto, é bom, e eu, como calcula, o único contacto que temos com a senhora chefe de divisão era, no passado, nas reuniões de Câmara. Não tendo nós contacto com a senhora chefe de divisão, eu julguei. O Sr. Presidente diz que nunca coloca esta questão, nunca colocou esta questão do ponto de vista jurídico, deve ser
checada com o gabinete jurídico. Nem esta, nem outras questões. Epá, isso deixa-me preocupado. Deixa-me preocupado. No seu primeiro dia de mandato, percebo que não tivesse essa sensibilidade. Agora, num final de mandato, assumir que nunca colocou esta questão como uma premissa passar pelo crivo do gabinete jurídico, parece-me, abstenho de comentar. Dito isto, não quero, com isto, transmitir que queremos criar obstáculos. Não. E ainda bem que esta reunião é transmitida publicamente, porque se não fosse transmitida publicamente, provavelmente daqui a bocadinho estavam a dizer que eu não deixei votar porque isto ou porque aquilo. Não, não. Nós votamos isto. Votamos isto como está. Agora, que fica aqui o aviso, e avisámo-lo no sítio próprio, que parece-me essencial que o gabinete jurídico se possa debruçar sobre um protocolo, possa verificá-lo, possa, no fundo, expurgar tudo aquilo que são matérias que possam ser colocadas pelo próprio Tribunal de Contas. Agora, a decisão e a condução deste processo é inteiramente responsabilidade sua. Nós, não estou com isto a dizer que não estamos disponíveis para votar. Disse logo no início que o nosso voto é favorável e por isso mesmo estamos disponíveis para votar no imediato. Agora, parece-me que esta premissa, que é uma premissa essencial do Gabinete Jurídico, deveria ter sido colocada, não por mim, naturalmente, que nem sequer a proposta é subscrita por mim. A proposta é subscrita por si no dia 27 de maio de 2021 e não foi subscrita por mais ninguém, nem tampouco pela chefe de divisão que há pouco visou. Ó Sr. Vereador, o senhor nunca nenhum vereador colocou questões do âmbito jurídico. Isso pressupunha o seguinte: o Presidente da Câmara, por cada documento que assina, tinha que perguntar aos chefes de divisão que lhe apresentam se viram isto, se viram aquilo, se viram... Não é o meu papel. O meu papel é... Os chefes de divisão existem, são responsáveis por aquilo que apresentam, que o Presidente despede para elaborar. Nem estou preocupado se é a chefe de divisão que elabora os processos, se é o gabinete jurídico, se é uma das suas técnicos colaboradores que colaboram com ela. Isto não faz sentido. Estar a questionar que se foi ou não são, a responsabilidade, logicamente, é que é do Presidente que a subscreve. De seguida, se alguma coisa é questionada, logicamente que eu vou colocar aos chefes de divisão, a esta ou outra qualquer. Esse é que é o propósito. Agora, o que eu estranho é que isto nunca foi feito. Não me lembro se alguma vez algum senhor vereador neste mandato tivesse questionado se a proposta tinha sido trabalhada juridicamente. Tem que ter, tem que ser. Se é com o gabinete jurídico ou outra pessoa qualquer, há várias pessoas que podem socorrer. Portanto, eu acho normalíssimo que o fizesse. Se me quer responsabilizar a mim, eu sou responsável por tudo, sou o Presidente, sou eu que os assino, mesmo que diga assim, olha, eu assinei essa proposta e não a li. Mas eu é que sou responsável. Eu sei o que é, eu sei, e acontece muitas vezes. Já o assumi várias vezes, porque é que eu Posso, Sr. Presidente? Vamos lá ver. A questão está a ser colocada exatamente ao contrário. Porque o que se está aqui a dizer é em defesa do Sr. Presidente. E eu não tenho dúvidas nenhumas, se o Sr. Presidente tem confiança, digamos, no funcionamento daquilo que é a sua retaguarda, uma matéria desta natureza, que não é uma matéria qualquer, é uma matéria que envolve um investimento de quase 1 milhão de euros, naturalmente que tem que ir ao gabinete jurídico. Não é a sua responsabilidade, é da chefe de departamento, que tem que zelar por isso. Agora, se o Sr. Presidente, digamos assim, dá de barato que isso foi cumprido, para mim é suficiente. Para mim é suficiente, sendo que, no caso de não ter sido, a responsabilidade é do Sr. Presidente. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que ninguém está aqui a pôr em causa a intencionalidade do Sr. Presidente. O que estamos aqui, penso que era isso que o Sr. Vereador queria dizer, é que um processo desta natureza, naturalmente, tinha que passar por um procedimento jurídico. Pressupõe um protocolo, pressupõe, aliás, que está aqui, pressupõe um acordo e pressupõe a contratação de um compromisso para a Câmara plurianual. Só por isso já justificaria uma intervenção jurídica. E, portanto, eu acho que, eu, como já disse, vou votar favoravelmente, porque pressuponho que essas questões foram cumpridas. Chamei a atenção
porque pode ter passado ao departamento jurídico, que há questões que o Tribunal de Contas é muito avesso, nomeadamente quando se apresentam valores que não são claros. Sugeri ao Sr. Presidente, inclusivamente, que antes de apresentar esta questão, pedisse uma segunda leitura ao Gabinete Jurídico, e quanto ao resto eu não tenho qualquer problema em votar favoravelmente as duas propostas. Vereador, ao Gabinete Jurídico ou quem tem experiência de tratar dos processos, que são várias pessoas dentro da Câmara. Aquilo que o Sr. Presidente entender mais... Mas quem acompanhou este dossiê, este documento foi a Ana Rita, e eu pedi à Ana Rita para informar a Câmara aquilo que pode informar sobre as questões que estão colocadas. Sim, boa tarde a todos. Portanto, em relação ao protocolo, dizer que o protocolo e o formato que o protocolo foi efetuado, deste apoio financeiro, teve por base 2 protocolos que já foram aprovados pelo Tribunal de Contas. Um da Câmara Municipal de Torres Vedras e um da Câmara Municipal de Sintra. Portanto, quando se fala aqui na cláusula segunda da comparticipação financeira, número 1, que o valor pode não ser exatamente este valor, é que o valor não pode superar este valor, ou seja, tudo o que é para mais, efetivamente o Tribunal de Contas vem sempre questionado. Se o valor depois vai a concurso e é inferior, geralmente o Tribunal de Contas não questiona. Porquê? Porque nós estamos a estabelecer aqui um limite máximo. Portanto, esta verba tem este limite máximo, com participação. Depois, obviamente, tem que ser feito um concurso público e tem que ser feito a adjudicação do serviço, a adjudicação pode ser feita por um valor inferior. E, portanto, eu acho e considero que este processo vai ser acompanhado por todos os técnicos municipais e também por mim, no sentido de ser visado pelo Tribunal de Contas, sendo que o Tribunal de Contas também normalmente faz questões, muitas delas em quase todos os processos. Eu não creio que a maior parte das câmaras não vê os seus processos passarem logo à primeira pelo Tribunal de Contas, e corretamente, porque o Tribunal de Contas deve fazer todas as perguntas e colocar todas as dúvidas que acha pertinentes. Até hoje, nenhum processo ficou, pelo menos no nosso mandato, ficou por responder alguma coisa junto do Tribunal de Contas e por ser visado junto do Tribunal de Contas. Portanto, daremos todos o nosso melhor, e acredito que os senhores vereadores também têm essa percepção, que daremos todos o nosso melhor para que este processo seja visado o mais rapidamente possível pelo Tribunal de Contas. Estamos em condições de votar. 14º. Protocolo a celebrar entre o município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche para a cedência da gestão do campo da relva, sintético do Parque Urbano. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Rita, votas a favor, não é? Está a dar sinal que sim. Sim, voto que sim. Obrigado. Portanto, foi votado por unanimidade dos vereadores presentes. 15º, protocolo a celebrar entre o município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche para apoio financeiro na colocação do relvado, sintético, bancada, iluminação, contentor, que tivemos também a discutir. Há uma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? E a Rita também está a dizer que vota a favor. Voto a favor. Obrigado. Portanto, ultrapassados estes 2 assuntos, naturalmente que a Rita está a ouvir e vai ter um cuidado suplementar em relação ao que os senhores vereadores foram dizendo, e que também agradeço de algum modo, independentemente de poder não estar de acordo com algumas questões que foram ditas. Ponto 16º, atribuição de talhões de cultivo da horta comunitária de Peniche para o ano 2021. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. 17º, portal da educação pela educação. Acho que a Sofia estará aqui para fazer a apresentação, é? É? Então? Vocês é que sabem como é que se prepararam. Ora, boa tarde a todos. No fundo, só fazer aqui uma pequena introdução. No início do ano letivo, final de setembro e início de outubro, tínhamos falado aqui na Câmara Municipal que estaríamos a criar este portal
para a educação, com vista a uma melhor interação entre os serviços e as escolas, entre os serviços e os encarregados de educação, entre também os operacionais que estão no terreno. Após aqui há algum tempo de planificação e construção do portal e com o retomar das aulas com o ritmo normal, portanto, fomos aqui também interrompidos com as aulas online, que não permitiu, nomeadamente em relação às refeições, podermos trabalhar esta matéria. Criámos aqui com o agrupamento de Dom Luís da Taíde um teste piloto, digamos assim. Estamos neste momento em condições para apresentar publicamente e colocar o portal à disposição da comunidade. E a Sofia Estrela, a doutora Sofia Estrela, virá aqui então apresentar-nos a todos o portal de educação, que acho que é um ponto positivo e uma evolução naquilo que é o serviço que prestamos à comunidade. Então, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. Portanto, aqui o portal de educação irá ficar disponível a partir de hoje, ao final da tarde. Portanto, este portal trata-se de uma ferramenta online que fica disponível através de qualquer equipamento, um telemóvel, um tablet, um computador. Permite a gestão dos processos educativos da responsabilidade da autarquia. Fica disponível em qualquer horário, em qualquer lugar, funciona durante 24 horas. Permite a interação entre vários perfis de utilizadores. Os utilizadores que podem aceder ao portal, portanto, é a autarquia, que é quem faz a gestão, o encarregado de educação, a escola, o fornecedor de refeições, o agrupamento de escolas, o pessoal não docente, que inclui assistentes técnicos e assistentes operacionais das escolas, os técnicos das AECs. Relativamente às vantagens da utilização do portal, podemos identificar aqui algumas relativamente à produtividade. Portanto, os processos passam a entrar na autarquia com o circuito já definido, a informação é centralizada, há uma melhor gestão, ou permite uma melhor gestão de recursos humanos, e os processos são integrados de forma automática no Sigma, havendo um registro, um número de registro, permitindo o rastreio de todos os processos. Ao nível da satisfação, porque conseguimos a redução de custos e tempos de resposta, agilização de processos, está disponível 24 horas todos os dias, é uma plataforma única para todos os processos educativos de gestão municipal. Portanto, aqui os utentes já não têm que se deslocar ou a plataformas diferentes ou a serviços diferentes para conseguir tratar das suas questões e também permite uma maior transparência dos processos. Portanto, aqui nesta imagem temos o ambiente, a página inicial do portal da educação. Relativamente aos utilizadores, vou então aqui apresentar algumas das funcionalidades que estão previstas. Para a autarquia, portanto, configurar e parametrizar as interações permitidas entre cada perfil, visualizar e responder a comunicações dos outros utilizadores, uniformizar canais de comunicação, gerir os mapas mensais de assiduidade dos técnicos das AECs e do pessoal não docente, disponibilizar notícias, informações, eventos e outros, gerir os processos de forma centralizada, gerir os processos de forma modular e integrada com o Sigma e definir circuitos específicos para cada processo. Aqui temos um exemplo dos menus visualizados no perfil da autarquia. Os professores das AECs poderão consultar e preencher o mapa mensal da assiduidade, que atualmente ainda se faz com recurso ao papel e a ideia será passar a ser tudo online, submeter os sumários das atividades realizadas, comunicar e justificar as faltas, partilhar documentos entre professores das AECs e também com a autarquia, submeter a avaliação dos alunos nas AECs, comunicar com a autarquia, com a escola e com o agrupamento. Aqui é um menu exemplificativo de um mapa semanal de assiduidade de um técnico das AECs.
O pessoal não docente poderá consultar e preencher o mapa mensal da assiduidade, consultar formulários submetidos e submeter formulários também, portanto, comunicar faltas e dispensas, aceder a informação restrita para pessoal não docente, comunicar com a autarquia, com a escola e com o agrupamento. Aqui está outro exemplo do menu que vai estar disponível para o pessoal não docente. O agrupamento poderá validar os mapas mensais de assiduidade, dos professores das AECs, também do pessoal não docente, comunicar com a autarquia, com as escolas, com o pessoal não docente e com os professores das AECs e aceder a informação restrita para o perfil do agrupamento. A entidade fornecedora de refeições poderá consultar o número de refeições diárias, consultar o número de lanches que também são distribuídos diariamente, gerir as necessidades diárias do município, minimizando erros e desperdícios, comunicar com a autarquia e atualizar as emendas. Aqui segue um exemplo do menu de consulta de emendas, que depois, ao clicarmos em cima da emenda pretendida, abre-se um PDF e conseguimos visualizar a emenda mensal. O encarregado de educação irá conseguir consultar as faturas dos serviços, consultar informação sobre os serviços de apoio à família, consultar o mapa de distribuição de fruta, comunicar faltas dos educandos, consultar documentos, formulários e notificações, consultar presenças do educando nos serviços, consultar emendas, submeter formulários online, comunicar alterações ou atualizações que seja necessário para a ficha do aluno. Neste momento vão ficar disponíveis estes formulários online para os serviços do próximo ano letivo. Aqui é o menu de consulta de faturas, dá para perceber se estão emitidas, se estão pagas, se estão por pagar. Conseguimos extrair também um documento em PDF. Depois, o encarregado de educação também consegue consultar as interações aqui é um exemplo dos formulários que submeteu com o município e o estado em que se encontram os respectivos formulários. A escola consegue consultar as presenças dos alunos nas refeições e noutros serviços, visualizar as faltas comunicadas pelos encarregados de educação, marcar faltas nas refeições e noutros serviços, consultar a lista dos alunos que usufruem de transporte, submeter a caracterização do edifício escolar, inventariar equipamentos e materiais por espaço, consultar a fruta a distribuir aos alunos e submeter pedidos de intervenções, por exemplo, de manutenção de informática. Aqui é o exemplo de uma comunicação entre o município e uma escola, em que o município solicitou que fosse dado feedback após a execução de uma intervenção, e assim a escola, após a intervenção, pode comunicar se está executado, se falta alguma coisa, o que é que não ficou bem feito, por exemplo. Este é o exemplo de um mapa de fruta, é o que está em vigor atualmente. Terminou, aliás, maio de 2021. E aqui temos um vídeo exemplificativo de registro no portal.
Pronto, e queria só acrescentar que a partir de hoje, então, quando se aceder ao site do município e se selecionar educação, vamos entrar no portal. Será o ambiente de portal de educação, que qualquer pessoa pode aceder e consultar informações e notícias, e depois, dentro dos perfis que foram apresentados, será necessário fazer um registro para depois aceder com o login e ter acesso à informação específica. Portanto, muito obrigado ao vereador e aos colaboradores do município, à equipa que produziu, no fundo, esta oportunidade, que é mais uma ferramenta, e que é este o caminho, e que, finalmente, portanto, diria assim, finalmente, a par de outros serviços que também têm evoluído, chama a atenção para a exigência e para a necessidade de ter a capacidade para corresponder àquilo que vai ser a procura, a utilização do portal, e ainda bem, vamos poupar é certo que indo poupar nas pessoas, nas locações e num conjunto de exigências que são naturais no trabalho físico, este será a pior coisa que faríamos era se falhássemos muito. Falhar pouquinho ainda é tolerável. Falhar muito não pode ser. Portanto, parabéns e obrigado. Força, Rogério. Só um bocadinho que não, é que se falhou muito. É que não é falhar pouco, é falhar muito. Porque eu, curiosamente, não sei se foi erro meu, má fortuna, não é? Mas não ouvi falar sequer das necessidades especiais. Nos utilizadores não aparece, por exemplo, o CRI, que é uma coisa que eu acho que é absurda. Num portal de educação, onde se fala de escola inclusiva, não haver como no quadro dos perfis de utilizadores, os técnicos do CRI, por exemplo, não faz absolutamente sentido nenhum. E eu, curiosamente, estive até ao fim a ouvir, e até me admirei por a Estrela não ter reparado nisso, porque eu sei que ela é uma pessoa muito atenta a isso, mas este perfil de portal não integra o conceito de educação especial, o conceito de escola inclusiva. Ou, se quisermos, integra de tal maneira que ele se dilui depois no... Eu gostaria de deixar esta nota porque eu queria saudar o portal, porque ele acho que é uma ferramenta espetacular. Acho que é uma ferramenta espetacular. Mas depois tem esta lacuna que, para quem como eu trabalha, como sabem, na educação especial, há muitos anos, agora já não trabalho, mas não posso deixar passar, porque acho que falta aqui o CRI, falta aqui a dimensão do 54, que não tem expressão, na minha opinião, nesta plataforma. E reparem que estou a falar na interação entre os técnicos, mas também com docentes de educação especial, com famílias que têm crianças, enfim, que antigamente se dizia que tinham necessidades educativas especiais. E, portanto, isto é uma lacuna grave, na minha opinião. Não sei se concordam comigo, mas, na minha opinião, é uma lacuna grave neste portal. Era só dizer isto. Então, só para esclarecer, relativamente ao portal, ele será para a gestão dos serviços municipais, da competência da autarquia. Pessoal não docente, AECs, refeições, prolongamentos, passa muito pelo que é atualmente a gestão municipal. É mais grave, o resto não conta? Os CRIs não são importantes? Não foi isso que eu disse, não me interprete mal. Agora, tudo isso é possível de incluir em termos de informação, divulgação, mas em termos de estrutura para a gestão dos serviços, como não passa pela autarquia diretamente, não está no perfil. Não quer dizer que não se possa vir a criar. Ok. Penso que haverá abertura da empresa, da Medidata, até para se estudar essa possibilidade. Mas concepções muito diferentes daquilo que é a educação especial. Eu acho que neste momento há uma responsabilidade que é do Estado, que é pagar os recursos, por enquanto,
até porque no processo de descentralização isso é capaz de passar para as autarquias, mas neste momento, se queremos uma escola inclusiva, digamos, este conjunto que está aqui representado neste portal não faz sentido se não estiver lá a resposta para estas crianças que têm necessidades particulares, na minha opinião. E, portanto, deveria lá estar qualquer coisa, mesmo que não se sente responsabilidade da Câmara, não faz sentido nenhum que os profissionais dos CRIs não interajam com esta plataforma, porque eles são fundamentais no processo educativo das crianças daqui do nosso território. Não faz sentido nenhum. Vereador, essa interação é feita com o agrupamento. Os próprios agrupamentos têm esse tipo de sistemas de gestão e de software. Por exemplo, não estão aqui também as notas dos alunos, não temos acesso a essa informação. Isso é uma informação que é gerida pelo agrupamento em si. Este portal tem como objetivo a questão operacional e a gestão operacional e a relação entre o município, os agrupamentos, as AECs, as refeições. Isto é um portal puramente operacional. Aquilo que o vereador está a dizer já vai buscar as plataformas que as escolas já tinham e que vão continuar a manter, que faz toda uma outra análise e que é componente letiva. Não concordo absolutamente nada. Não há plataformas nenhumas. Com esta abrangência não há nenhuma. Portanto, diga-me qual é a plataforma de que está a falar. Onde interajam com os CRIs e mas com o resto. A não ser que o Sr. Vereador considere que esta coisa dos CRIs e da educação especial é assim uma coisinha à parte e que tem que ser tratada à parte também. Se considerar assim, ok, tudo bem, mas não é, eu estou a falar de um quadro global de educação, de intervenção educativa, que inclui as AECs, mas okay, onde é que as AECs são mais importantes que os CRI? Diga-me. É só porque são pagas pela Câmara e as outras são pagas pelo Ministério da Educação? É só por isso? Claro, uma é competência nossa, a outra não é. Ok. Pronto, estamos entendidos. Tal como toda a componente letiva, vereador. Sr. Vereador, eu tenho 40 anos de educação e a lidar com estas coisas. E também já fui vereador de educação. Para podermos incluir isso, tínhamos que incluir tudo o resto. Como eu já lhe disse, não temos aqui a componente da avaliação curricular dos alunos, não temos aqui os sumários, não temos a assiduidade. Não, estamos aqui a Podemos falar, fazer uma o Sr. Vereador está a cometer um grande equívoco. Estamos aqui a falar de atores educativos e de agentes educativos. É só disso que estamos a falar. Não estou aqui a falar nem de metodologias, nem de pedagogias, nem de didáticas. Nem eu. Não estava. Quando está aí a falar de avaliação, está a falar de quê? Estou a falar em registro da avaliação. Não, mas está a falar de qual é que é a pedagogia. Está a falar de pedagogia, está a falar de didática. Não estou a falar sequer qual é que é a pedagogia. Estou a falar em competências. A competência letiva é dos agrupamentos. A competência da gestão operacional é do município. O que é que eu lhe posso dizer, Sr. Vereador? Não posso dizer mais nada. A não ser que continue com a minha e o Sr. Vereador continue com a sua. Sr. Vereador Filipe, faz favor. Bem, eu quero, agora depois desta intervenção do colega Rogério, que acaba por ser, e que me desculpem todos os presentes na sala, a pessoa que eu mais considero nestas matérias, por força da sua experiência profissional e do seu conhecimento, e que será sempre interessante ouvir na Câmara quem tem opiniões mais válidas, embora válidas todas as opiniões assim o sejam, mas por considerar o colega Rogério, sinto-me assim um bocadinho apoucado a falar de educação, a seguir ao colega Rogério, porque a minha experiência de educação ainda é prematura. Tenho quatro filhos lá em casa, já é qualquer coisa. Pronto, isto é só para aliviar um bocado o ambiente também. Dar os parabéns à doutora Sofia e à equipa da educação. Damos aqui um passo importante. No entanto, eu gostaria de dizer uma coisa que disse há pouco a propósito de uma outra plataforma do No Paper aqui da Câmara.
As plataformas digitais servem sobretudo para simplificar a vida às pessoas. E é assim que eu espero que esta plataforma venha a funcionar. Não naquela perspectiva de alguém vem aos serviços tratar de alguma coisa e lhe é respondido: olha, você agora tem que ir ao site, ou tem que fazer download de uma app, ou uma coisa assim. Porque há pessoas que são info-excluídas, não é? Estes conteúdos digitais passa-lhes um bocadinho ao lado. Portanto, eu acho e sou totalmente defensor, porque sou um consumidor de apps e de funcionalidades digitais, mas não podemos deixar ficar para trás quem não tem acesso a esses conteúdos digitais. Dizer ainda uma outra coisa. Há pouco o Sr. Presidente disse que qualquer coisa do género podemos falhar, mas falhar só um bocadinho, falhar muito é que não. Eu acho que se há área onde não podemos falhar nem um bocadinho é na educação. Acho que há outras áreas que podemos falhar na limpeza, na deservagem, no mato até ao teto, aí nas ruas. Acho que aí podemos falhar um bocadinho. Agora na educação não podemos falhar. Não podemos falhar no início do ano letivo nas refeições, e falhamos. Não podemos continuar a falhar na quantidade de refeições, e continuamos a falhar. E eu acho que é sobretudo o grande desafio, e isto não se resolve com plataformas digitais, embora esta esteja à partida bem conseguida, e agradeço a apresentação, que está muito bem feita. Agora, há outras questões que para mim são centrais e são primordiais. Dizer ainda o seguinte, que me parece fundamental, enquanto utente, cliente do município, porque tenho um filho que consome refeições escolares. Era importante a possibilidade de adesão à fatura eletrónica e ao débito direto. Isto é muito importante. E acho que temos que vir a ajustar. Eu já falei nisto aqui na reunião de Câmara. Eu, há umas semanas, liquidei uma dívida que tinha no município das refeições escolares do meu filho, que foi avolumando, e quando recebo a fatura que vai para o e-mail da minha mulher, ela tem o e-mail cheio, depois não abre a fatura oportunamente quando abre e vai para pagar, já aquela referência não funciona, e vim aos serviços da Câmara pagar. E era importante, e isto já acontece noutros sítios, eu fiz uma pesquisa na net para saber se isso era possível, apareceu-me logo: Sobral de Montagraço. Clique aqui para aderir à fatura eletrónica e ao débito direto das refeições escolares. Era uma coisa simples, não é preciso plataforma, mas eu estaria na linha da frente, eu e outros pais, porque este mal não é só meu, da dificuldade em pagar as faturas atempadamente. Se houvesse débito direto era muito mais simples. E nós, no fundo, somos um serviço público e, como o próprio nome indica, estamos ao serviço e temos que nos adaptar também às dinâmicas e às necessidades. Muito obrigado. Deixa-me só dizer, para que não restem... Eu saúdo a plataforma e acho que é uma boa ferramenta. Portanto, gostava de dizer isso à partida. O facto de entender que ela não é completa como eu gostaria que fosse, não quer dizer que eu não acho que seja uma boa ferramenta. Obrigado. Obrigado, doutora Sofia. Vamos continuar. Portanto, o 18º é uma proposta de alteração do mapa de pessoal do município. Tem a ver com várias questões. Uma delas com outra proposta que vem de seguida, que é a questão das funções definidas para os trabalhadores em condições de penosidade e insalubridade. Portanto, e de acordo com o que a lei diz, tem que ser feita esta alteração, esta clarificação das pessoas que estão nestas áreas que vão ser contempladas com este suplemento. Depois, na mesma proposta, existe uma proposta de criação de um lugar de assistente técnico para a divisão de planeamento e gestão urbanística, que no essencial se fundamenta com o acréscimo de trabalho e com, se quiserem, uma precaução para que, atendendo a esse acréscimo de trabalho e atendendo também que vamos entrar num período de férias, e atendendo também que algumas pessoas naturalmente têm mais dificuldades de se adaptarem do que outros aos novos sistemas, portanto sentimos essa necessidade, mas posso-lhes dizer que fui eu que questionei, porque comecei a ficar preocupado com o número de processos entrados e sugeri que se fizesse, perguntei se havia lugar no quadro, que se fizesse a contratação de mais uma pessoa.
foi-me pedido por outros lugares, por outras divisões, e não acedi, acho que não era oportuno. Depois, a questão das outras três propostas de criação de lugares de assistente operacional para motorista, na divisão de Energia e Ambiente, tem a ver com a passagem encarregados de 2 motoristas que não têm o seu lugar consolidado e que nos causa aqui, de certa forma, alguma também insuficiência ou uma dificuldade no número de motoristas que temos disponíveis. É um setor muito exigente, mesmo tendo muitos motoristas, que também têm o direito a tirar férias todo o ano e mesmo às vezes não conseguem. Portanto, não teríamos nenhum lugar em aberto para contratar os substitutos para estes 2 motoristas que passaram encarregados. Para além disso, já se vinha constatando alguma insuficiência e às vezes basta estar 1 ou 2 trabalhadores destes de baixa de férias, mas também porque já ano passado adquirimos mais um equipamento que é o corta-canas. Estamos prestes a receber mais um caminhão que tem a ver com a lavagem de contentores e outros tipos de lavagens, outras intervenções. Portanto, é nesse sentido que proponho, que pus esta alteração ao mapa de pessoal. Questões? Esta alteração ao mapa pessoal, se eu deduzo, tem que ir para a Assembleia Municipal, não é verdade? Sim. E não há ninguém dos recursos humanos que venha aqui explicar isto à Câmara? Quer dizer, vem aqui apresentar o portal da educação, vem aqui apresentar projetos e ninguém vem apresentar uma coisa destas? Para dizer qual é a diferença. O que é que estamos a falar? Alguém sabe dizer qual é a diferença entre aquilo que era o mapa pessoal e esta alteração? Não sei. Isso é justificável-se, na minha opinião, se houvesse um técnico que viesse aqui e fizesse um resumo do que é que temos e o que é que vamos alterar. Não é? Agora, a gente lê isto, vai ver os mapas, conferir os mapas anteriores, para ver quais são as alterações, ou alguém que fez isto e sabe, assim, na ponta da língua, o que é que isto significa. Sr. Vereador, já não senti necessidade disso. Não me lembro do termos feito noutras ocasiões. Isto vem no seguimento de uma necessidade, que é a necessidade de adaptar o mapa de pessoal à proposta que vem a seguir e que também está dotada tanto do número de trabalhadores que vão ser contemplados, portanto, e no seguimento dessa proposta, portanto, adaptaram a proposta de mapa de pessoal. Portanto, eu expliquei que está na proposta seguinte o número das pessoas abrangidas, acho que são 80 e qualquer coisa trabalhadores, por acaso não tenho o total, mas sei que são 30, 60, 70, 75, 82, 85 trabalhadores. Portanto, e são esses trabalhadores que depois estão neste mapa, essas alterações. E são mais aqueles 4 trabalhadores que eu referi. Portanto, se para além disto é preciso mais alguma explicação, vamos chamar os técnicos para explicar. Se eu entender, eu não senti, sinceramente não senti necessidade. Mas se acharem... Posso? Eu admito perfeitamente que o Sr. Presidente não sinta a necessidade, porque é evidente que alguém para fazer este trabalho faz o trabalho sobre a orientação de alguém, não é? Porque não acredito que os serviços de recursos humanos agora pensar, vamos fazer aqui uma coisa e tal. Não, alguém deve ter dado uma orientação política no sentido de fazer isto. É natural que seja o Presidente da Câmara. Portanto, é natural que o Presidente da Câmara esteja muito mais à vontade e tenha mais conhecimentos relativamente a esta matéria do que os outros que aqui não estão. E por isso era normal, não é, que uma alteração desta natureza tivesse aqui alguém que pudesse informar para que os membros da Câmara, de uma forma mais responsável e mais consciente, soubessem o que é que estavam a aprovar ou não. Isto não significa que os membros da Câmara tenham que aprovar, podem rejeitar. Portanto, isso era importante. Eu acho que era importante para todos nós, não é?
Eu até acho que quanto mais informação, quanto mais as pessoas estiverem informadas, mais as decisões são mais válidas, no sentido de que não há dúvidas, não deixam dúvidas, são claras e tudo mais. Se no passado já alguma vez houve uma alteração desta natureza e desta grandeza e não foi feito assim, na minha opinião foi um erro, mas agora temos uma questão. Ou retificamos o erro ou persistimos no erro. Sr. Vereador, isto é a aplicação da lei. Em relação à alteração destes 85 que eu referi, nós somos obrigados a fazer isto, se queremos atribuir os suplementos. Mas se entenderem que têm que cá vir, Marina, pergunta à chefe de divisão quem é que deverá vir explicar isto, se é ela, se é a doutora Cristina Antunes. Já nem peço a chefe de divisão, porque a chefe de divisão, como já aqui foi referido hoje, deixou de aparecer nas reuniões de Câmara para poder responder a estas questões, não é? No momento, era normal que acontecesse, que é a divisão que mais próxima está destas questões da Câmara e das deliberações da Câmara. Deixou de aparecer. Eu já falei nos recursos humanos já por causa disso, não é? Não quis que fosse outra pessoa. Acho que os recursos humanos é que deviam que alguém vir explicar esta matéria. Antes era assim. Portanto, não faz sentido. O Ministro é vereador do Poder de Educação, explica aí o portal da Educação, não precisa cá vir a Sofia Estrela. Para quê? Não é? Portanto, o outro ponto é pendente deste, mas pronto, também, no fundo, não foi fácil. É um processo que foi longo, que na CIM, na Oeste CIM, tivemos a procurar encontrar uma posição comum, que também não foi fácil. Inclusive, a CIM teve a discutir isto em termos sindicais. Depois, algumas câmaras decidiram avançar, coloquei a questão internamente, mandei estudar, houve aqui várias propostas, portanto, e saiu uma proposta que está a ser presente e que naturalmente procura ter em conta aqueles que estarão em maior risco de penosidade e insalubridade nas várias áreas que têm a ver com a recolha e tratamento de resíduos, os efluentes, a higiene urbana, o saneamento, as exumações, transladações, abertura e aterro de sepulturas. É um bocadinho isso. Mas vamos ter que estar preparados, podemos ter cometido aqui estar preparados para podermos corrigir no futuro alguma situação, mas espero que não, porque foi muito discutido, mas havia opiniões diferentes. Portanto, alguns sindicatos, ou pelo menos um sindicato, entendia quase que devíamos utilizar esta oportunidade para aumentar quase a todos os trabalhadores da Câmara, que seria transversal praticamente aos trabalhadores da DEIA e da DOM, portanto, e nesse sentido, portanto, entendemos que não. Cristina, muito obrigado. Portanto, foi colocada aqui a necessidade de podermos, de nos ser explicado a alteração ao mapa do pessoal e eu já a questão dos 3 motoristas, assistentes operacionais e a questão do assistente técnico eu já expliquei. A outra questão, que acho que são, pelo menos as minhas contas, são 85 trabalhadores, que tem a ver com o suplemento de penosidade e insalubridade. Portanto, queria que nos ajudasses a perceber melhor. Aqui. Boa tarde. Portanto, nós tivemos necessidade de alterar o mapa de pessoal porque, apesar do subsídio de risco e penosidade não ser de submissão à Assembleia Municipal, diz que
o pagamento tem de estar previsto no mapa de pessoal. Assim como o abono para falhas tem de estar previsto no mapa de pessoal que envolve a cobrança de receitas, que é para depois poder ser pago o abono para falhas. Neste caso, tivemos de desdobrar o número de postos de trabalho em diferentes níveis de risco, com a descrição no conteúdo funcional de quais são as funções e tarefas que envolvem o risco. É mais fácil depois fazer a fundamentação do pagamento do subsídio de risco, estando aqui previsto os motoristas de recolha de RSUs, está classificado como um risco elevado, um risco alto, porque, segundo aquilo que foi descrito pelos serviços, os motoristas, um risco médio, os motoristas é risco médio, porque os motoristas têm de sair dos carros e auxiliar o encaminhamento dos moloques para descarregar, e envolve todo são tarefas insalubres. Portanto, tivemos necessidade de desdobrar isto tudo. No fundo, as unidades pessoal são exatamente as mesmas que existiam, exceto os 3 assistentes operacionais com contrato de trabalho por tempo indeterminado e o assistente técnico para a DPGU. Todos os outros tivemos a preocupação de pôr o mesmo número e atribuir os postos, identificar os postos de trabalho que estão aqui numerados com os indivíduos que exercem essa função. Depois, levantou-se algumas questões pelos serviços, que foi, está bem, mas eu agora tenho uma pessoa que de manhã faz um serviço de baixo risco, à tarde faz um serviço de médio risco e à noite até pode fazer um de risco elevado, ou um risco alto. O que é que eu vou pagar? Numa circunstância dessas há 2 hipóteses. Ou se paga pelo risco que a pessoa exerceu mais tempo funções ou pelo risco elevado, ou então adaptam-se as funções de maneira que essas dúvidas não se coloquem. Pronto, depois, mensalmente, na operacionalização do pagamento do subsídio de risco, mensalmente deverá os serviços enviar à secção de recursos humanos a identificação das pessoas com o mapa, assim como mandam trabalho noturno, a dizer que aquela pessoa fez 6 horas de trabalho noturno nos dias tais e tais e tais, portanto há uma grelha mensal. Neste caso, deverá haver também uma grelha mensal com os níveis, com o número de dias em que desempenharam funções com nível médio, com nível alto ou com nível baixo. Se a pessoa nem sequer desempenhou funções de nível de risco, nem sequer é pago. Por exemplo, levantou-se a questão, naquelas limpezas higienossanitárias que muitas vezes a Câmara vai fazer a limpeza das casas que estão cheias então, não estão em condições de habitabilidade. Nessas circunstâncias, o risco será, segundo aquilo que eu me lembro, era médio. Mas isso faz-se pontualmente, não se faz sempre. Portanto, nessas alturas haverá lugar ao pagamento. Portanto, não se consegue quantificar o valor exato porque não se sabe exatamente quantas vezes aquelas funções vão ser exercidas. A exigência da alteração no mapa pessoal teve que ver com uma exigência legal em que os postos de trabalho são exatamente os mesmos, mas as funções foram desagregadas em níveis de risco. Querem colocar alguma questão? Não? Podemos resolver e Nós estamos a discutir o ponto, neste momento, 18, será? A alteração do mapa de pessoal. Diria que estamos a discutir o ponto 18 e o ponto 19 que... Ok. Eu relativamente à questão do suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade na carreira, eu acho de elementar justiça, confesso, acho que estas pessoas que estão expostas a este tipo de trabalhos, este tipo de tarefas que, no fundo, potenciam a agravada degradação do estado de saúde das pessoas. Eu acho que todos nós temos essa percepção, todos nós que aqui estamos, achamos de elementar justiça. Portanto, quanto a isso, leva-nos logo a mim e à minha colega Cristina Leitão a votar favoravelmente.
A outra questão que aqui está em causa, a propósito da alteração do mapa pessoal, esta já não tem que ver com este esclarecimento que nós naturalmente que agradecemos, tem que ver com a criação de novos lugares no quadro pessoal, portanto, esta alteração que irá ser submetida à Assembleia Municipal.